Ela despejou uma família negra milionária e descobre que é dona do restaurante. O restaurante Le Régent, um estabelecimento requintado no coração de Paris, era conhecido pela sua exclusividade e serviço impecável. Localizado em uma área frequentada pela elite, atraiu clientes abastados que vinham saborear pratos gourmet em ambientes luxuosos. Naquela noite, o restaurante estava particularmente animado. Os lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre as toalhas de mesa imaculadas e as conversas silenciosas conferiam ao local uma atmosfera elegante. Atrás do balcão, Élise Duran, a gerente, observava a sala com olhar crítico. Élise trabalhava aqui há 15 anos e levava seu papel muito a sério. Ela garantiu que a imagem do restaurante permanecesse impecável e não hesitou em mostrar autoridade para manter uma certa posição. Enquanto conversava com o garçom, seu olhar foi atraído por um grupo de clientes que acabava de entrar. Era uma família negra, elegantemente vestida, que caminhava confiante em direção à anfitriã. O homem, alto e carismático, usava um terno sob medida, enquanto sua esposa usava um vestido de grife. Ao lado deles, uma adolescente bem arrumada e uma menina com um vestido de veludo preto olhavam ao redor da sala com curiosidade. Élise imediatamente sentiu uma onda de irritação crescer dentro dela. Este restaurante era um local reservado a uma determinada clientela, e ela não gostou quando estranhos vieram perturbar essa harmonia. Ela se afastou do balcão com determinação, os saltos batendo no mármore imaculado. Chegando perto da anfitriã, ela murmurou em voz baixa, quase inaudível no burburinho da sala. Eles têm uma reserva. A anfitriã, uma jovem de rosto neutro mas profissional, leu rapidamente a lista de reservas no seu iPad. Ela olhou para Élise, a cabeça ligeiramente inclinada. Sim, em nome do Sr. Diallo. Elise congelou. Diallo. Este nome não significava absolutamente nada para ele. Ele não era um dos clientes habituais, e em sua opinião, o nome parecia quase muito comum para um cliente desse calibre honrá-lo com sua presença. Ela franziu a testa, um pequeno arrepio de irritação percorrendo sua espinha. Ela duvidava muito que esta família, embora bem vestida, realmente tivesse o seu lugar aqui. Ela examinou os membros do grupo. O homem de terno que parecia ter pago cada centavo de seu preço por talvez ser muito insistente, a mulher com olhar gelado, o adolescente e a jovem. Nada correspondia à imagem de cliente ideal que ela esperava. Com um sorriso forçado, quase mecânico, Élise avançou em direção ao grupo, com abordagem calculada, profissional, mas fria. Ela falou diretamente com o homem, que estava no centro do grupo com presença óbvia. Boa noite, sou Élise Duran, a gerente. Posso ver sua reserva? O homem olhou para ela, visivelmente surpreso com o pedido, um momento de hesitação passando pelos seus olhos. Ele lentamente pegou seu telefone e abriu o e-mail de confirmação, entregando a Élise como se não houvesse nada de incomum na situação. Claro. Fizemos reservas para 4 pessoas às 20 horas. Tudo parece em ordem. Élise pegou o e-mail, mas seu olhar era mais penetrante que curioso. Ela fingiu examiná-lo, mas seus olhos examinaram a informação sem realmente lê-la, muito preocupados com seus pensamentos. Por fim, ela balançou a cabeça, com um sorriso condescendente nos lábios, aquele que ela reservava para situações que considerava fora de seu controle, mas que sabia que tinha que administrar. Sinto muito, mas parece haver um erro. Estamos lotados esta noite. Um silêncio caiu imediatamente. O homem e sua esposa trocaram um rápido olhar, como se quisessem confirmar que a situação era apenas um mal-entendido, mas a atmosfera de repente ficou tensa. A mulher, cuja expressão endureceu com afronta, cruzou os braços sobre o peito num gesto protetor. Seu olhar penetrante pousou em Élise. O que você quer dizer com um erro? Reservamos há uma semana. Élise, na tentativa de manter o controle, encolheu os ombros como se esse detalhe não tivesse importância. Sua voz estava imbuída de uma polidez gélida, uma forma de nos lembrar que esse tipo de incômodo não deveria existir aqui. Ela sentiu que estava protegendo a imagem do restaurante de coisas que considerava inadequadas. Temo que possa ter havido alguma confusão. Não podemos acomodá-lo esta noite. O homem, embora visivelmente desestabilizado por esta resposta inesperada, permaneceu calmo. Mas o adolescente, até então silencioso, moveu-se ligeiramente para se colocar à vista da anfitriã. Ele olhou para Élise, seus olhos ardendo com um brilho de desafio.
Você está nos recusando a entrada porque somos negros? As palavras atingiram Alice como um soco. Ela congelou. A máscara do gerente profissional vacilou por um momento. O pesado silêncio na sala pareceu engrossar ao seu redor, seus pensamentos acelerados. O jovem, sem a menor hesitação, acabará de fazer uma acusação que ela não podia ignorar. Mas isso não foi suficiente para fazê-la estremecer. Seu rosto se contraiu, seu olhar ficou mais frio. Ela se endireitou, como se quisesse voltar à posição, e respondeu com voz áspera, sem nem mesmo tentar se justificar. Absolutamente não. Temos padrões muito elevados e precisamos garantir que nossos clientes se encaixem na vibração do restaurante. Ela queria parecer firme, mas o instinto lhe dizia que essa resposta era apenas uma farsa. Ela sabia, no fundo, que havia ultrapassado um limite, mas seu orgulho a proibiu de voltar atrás. O homem trocou um olhar pesado com a esposa. Ele respirou fundo e soltou um suspiro suave. Ele era um homem calmo, um homem experiente, e não precisava ficar com raiva para fazer com que seus direitos fossem ouvidos. Eu vejo. Nesse caso, iremos embora. Ele se voltou para sua família. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que palavras. Nenhum deles disse uma palavra enquanto se dirigiam para a saída. O adolescente, como para enfatizar a humilhação, lançou um último olhar para Alice antes de seguir os pais. Sob o olhar curioso de outros clientes, a família saiu do restaurante. Alice permaneceu congelada no quarto, o rosto impassível, mas sua mente estava confusa. Ela se virou, satisfeita por não ter cedido. Voltou ao balcão com uma nova confiança, convencida de que havia preservado a reputação do lugar, como estava acostumada a fazer. Mas no fundo de seu coração, uma pequena voz começou a ser ouvida. Uma voz que dizia que, talvez, ela tivesse acabado de cometer o maior erro da sua carreira. Na manhã seguinte, Alice acordou cedo, como sempre. Ela foi ao banheiro, abriu a água quente e mergulhou em uma rotina bem praticada, mas naquela manhã uma tensão palpável se instalou dentro dela. Ela não conseguia se livrar do incidente de ontem. Embora o restaurante estivesse cheio, ela não conseguia parar de pensar na família que havia deixado de fora. Algo a estava incomodando, mas ela ainda não sabia o que. Ela tentou afastar o pensamento, convencida de que sua decisão havia sido justificada. Afinal, ela seguiu as regras, certo? Ela estava se vestindo com relativa calma quando seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Ela hesitou por um momento antes de responder, mas uma sensação no estômago lhe disse que aquela não era uma ligação comum. Era de seu superior, Sr. Lemoine, dono do restaurante. Ela respondeu e tentou manter o tom o mais calmo possível. Olá. A voz do Sr. Lemoine, geralmente calma e calma, estava tensa. Ele parecia furioso e sua entonação traía uma preocupação crescente. Alice, o que você fez ontem à noite? Ela sentiu uma onda de calor invadir seu rosto, seu estômago revirando. Um arrepio de apreensão percorreu a. Ela tentou manter o tom imparcial, embora já estivesse em alerta. Eu não entendo. Lemoine a interrompeu bruscamente, sua voz cortando o ar como uma faca. Você recusou a entrada de uma família que tinha uma reserva. As palavras penetraram em seus pensamentos como veneno. Alice permaneceu congelada por um momento, uma estranha sensação de pânico crescendo dentro dela. Ela teve a impressão de que o homem e sua família estavam deslocados. Mas ela não podia se dar ao luxo de questionar suas escolhas agora. Ela se forçou a responder com calma. Ah, você está falando deles. Sim, eles não correspondiam muito à nossa clientela habitual, então assumi a liderança. Ela tentou adotar um tom profissional, mas no fundo tinha consciência de que sua justificativa parecia muito frágil diante da magnitude da situação. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Ela podia ouvir sua própria respiração no receptor. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Então, de repente, Lemoine explodiu, com a voz trêmula de raiva. Seu idiota! Você acabou de recusar a entrada do nosso novo dono. As palavras atingiram Alice como um sino tocando. Ela perdeu o fôlego, suas pernas cederam e ela se sentiu vacilar. O telefone escorregou de sua mão, mas ela o pegou bem a tempo, com suor frio já escorrendo por sua testa. O que? Ela conseguiu articular, sua voz estrangulada pelo pânico crescendo dentro dela.
Lemoine, aparentemente mais furioso do que nunca, contou-lhe a verdade brutal. Senhor Diallo. Ele comprou o restaurante há um mês e queria testar nossa recepção anônima. E você o humilhou ao expulsá-lo. O mundo de Alice ficou confuso ao seu redor. Seu coração disparou e ela sentiu como se estivesse afundando em um abismo. A dona. A nova dona. Ela havia expulsado o proprietário. As cores pareciam distorcer ao seu redor. O chão sob seus pés de repente parecia muito mais incerto. Ela se forçou a respirar, tentando desesperadamente compreender o significado de suas ações. Eu não sabia, ela sussurrou, mas parecia mais uma desculpa fútil do que uma explicação válida. Esse é o problema. Lemoine explodiu, sua voz dura, quase ameaçadora. Você julgou um cliente pela aparência, mesmo sem fazer uma verificação adequada. O Sr. Diallo é um empresário de sucesso, um empresário influente, e agora quer uma reunião com você. Hoje. As palavras ecoaram em sua mente como trovões. Uma onda de vergonha invade Alice. Queria preservar um certo ambiente, uma certa imagem do restaurante. Mas ao fazer isso, ela apenas humilhou um homem que agora detinha as chaves do lugar que ela administrava. E esse homem iria conhecê-la. Ela sentiu um suor frio escorrendo pelas costas, sua garganta apertando sob a pressão. Como ela seria capaz de enfrentar tal afronta? Como ela poderia reparar o irreparável? Ela não conseguia nem formar um pensamento coerente. Cada segundo parecia se estender até o infinito. Lemoine, cuja paciência parecia ter chegado ao fim, desligou sem dizer mais nada. Alice ficou ali, congelada, com o telefone ainda no ouvido, o silêncio tomando lugar de seus pensamentos agitados. Ela se sentou no sofá, olhando fixamente, sua mente girando em círculos. A enormidade da situação a atingiu duramente. O Sr. Diallo não era um simples cliente. Ele era o proprietário, e ele tinha acabado de ser insulto por ela, sob seu próprio teto. Os minutos passaram, longos e insuportáveis. Alice nem se atreveu a olhar no espelho. Ela sentiu como se tivesse perdido toda a legitimidade, toda a credibilidade, num instante. E agora ela tinha que enfrentar esse homem, que poderia decidir demiti-la imediatamente. Ela fechou os olhos, respirou fundo e se preparou para o inevitável. Ela não podia se dar ao luxo de perder tudo agora. Mas o caminho para a redenção parecia tão longo quanto difícil. Poucas horas depois, Alice estava no espaçoso escritório do restaurante. O luxo dos móveis, a iluminação suave e o ambiente aconchegante não conseguiam mais esconder a tensão que pesava no ar. O silêncio era quase opressivo. Ela se aproximou lentamente da mesa onde o Sr. Diallo estava sentado. Ele estava calmo, calmo demais. Seu olhar penetrante parecia sondar cada movimento de Alice. Suas mãos, colocadas com precisão quase militar sobre a mesa de madeira escura, traíam autoridade indiscutível. Ele não a cumprimentou. O tempo pareceu congelar antes que ele finalmente falasse com uma voz profunda e calma, mas cheia de uma frieza implacável. Senhora, ele começou, com o olhar fixo no de Alice, explique-me por que fomos rejeitados ontem à noite. A pergunta, simples mas cheia de insinuações, surpreendeu Alice. Um arrepio de angústia percorreu-a e ela instintivamente abaixou a cabeça, incapaz de encontrar o olhar dele. Ela sabia, no fundo, que a situação só poderia piorar. Ela agiu por impulso, com um julgamento falho, e agora estava pagando o preço. Eu cometi um erro de julgamento, ela respondeu com a voz trêmula, a garganta apertada de estresse. Diallo, impassível, repetiu suavemente, quase com desdém. Um erro de julgamento? Ele repetiu, arqueando uma sobrancelha. Você nos julgou indignos de jantar aqui. Para quê? As palavras de Diallo foram duras e cada sílaba parecia infligir uma ferida mais profunda. Alice, afogada em vergonha, não sabia mais o que responder. Como ela poderia justificar suas ações agora? Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas a verdade parecia tão simples e óbvia que ela sabia que não poderia mentir. Eu pensei em preservar a imagem do restaurante. Ela começou, mas sua voz se transformou em um pedido de desculpas estranho. Diallo assentiu lentamente, seu olhar endurecendo ainda mais. Ele se levantou de repente, como se a gravidade da situação exigisse que ele se movesse. Ele contornou a mesa e parou na frente de Alice,
olhando-a diretamente nos olhos. O peso de sua autoridade tornou-se mais tangível no espaço exíguo do escritório. A imagem do restaurante, que me pertence. Você entende o absurdo da situação? Ele disse com uma voz calma, mas com força inabalável. Cada palavra atingiu Élise como um sino da verdade. Ela cerrou os punhos, incapaz de responder. Ela entendia, claro, o absurdo da situação, mas naquele momento as desculpas pareciam inúteis. Seu mundo, até então perfeitamente controlado e respeitado, desabava ao seu redor. De repente ela se sentiu tão pequena diante dele, quase insignificante. Toda sua confiança, toda sua arrogância desapareceram. Suas ideias, embora tão firmemente ancoradas até então, foram agora varridas pela realidade do momento. Desculpe, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Diallo olhou para ela. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Então ele se levantou de repente e suas palavras, afiadas como um cutelo, caíram no ar com uma frieza gelada. Seu comportamento não reflete os valores que desejo para este estabelecimento. Você está demitida, Madame Durand. As palavras ecoaram como um trovão, irrompendo pelo espaço confinado do escritório. Élise perdeu toda a sensação, como se seu corpo tivesse saído da sala. Ela sentiu o calor em seu próprio rosto desaparecer, substituído por uma frieza gelada. Acabou. Suas esperanças, suas ambições, tudo o que ela construiu aqui ruiu numa fração de segundo. Ela tentou manter a calma, mas seus lábios já tremiam. Ela não tinha o direito de lutar contra essa decisão. Ela estava sozinha diante do seu próprio erro, um erro que lhe custaria não apenas o emprego, mas talvez muito mais. Por favor, Sr. Diallo, me dê uma segunda chance, ela implorou, mas as palavras pareciam estranguladas em sua garganta. Ela percebeu que esse apelo não mudaria nada. Já era tarde demais. Não havia como voltar atrás. Como você nos deu uma chance ontem à noite? Ele respondeu secamente, sem um pingo de piedade. Não. Ele fez uma pausa e continuou com profunda gravidade. Espero que minha equipe cumprimente todos os clientes com respeito, independentemente da cor da pele ou aparência. Seu tempo aqui acabou. As palavras de Diallo não foram apenas uma condenação do seu comportamento, mas também um questionamento de toda sua visão de mundo. Ela julgava as pessoas com base em critérios externos, sem nunca questionar quem elas realmente eram. Nesta sala, neste momento, ela entendeu a lição que deveria ter entendido muito antes. Em estado de choque, Élise levantou-se lentamente, como um autômato. Ela caminhou em direção à porta do escritório, as pernas tremendo sob o peso da vergonha e da humilhação. Ela se sentia como se tivesse acabado de perder tudo que lhe era caro, tudo que havia construído ao acreditar em seus preconceitos. Ela fechou a porta silenciosamente atrás dela e deslizou pela parede, com o coração pesado. Ela acabará de pagar um preço alto por seus erros. Mas, mais do que tudo, ela sabia que levaria essa lição consigo para sempre. Uma lição que ela esperava que a ajudasse a se tornar uma pessoa diferente, mais justa e mais respeitosa no futuro. Entretanto, Diallo, agora proprietário do Le Régent, não permitiu que a derrota de Élise manchasse a sua visão do futuro. Ele sabia exatamente que tipo de mudança queria trazer para este estabelecimento. Um lugar onde cada cliente, independentemente da sua origem, cor da pele ou aparência, fosse tratado com a mesma dignidade e respeito. Estava determinado a fazer do Régent um modelo de inclusão, onde a imagem do restaurante fosse baseada em valores de justiça, equidade e respeito por todos.